Meus irmãos, boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo, a todos, que a graça de Deus esteja com todos. Eu gostaria de convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia, em 2ª carta de Pedro, Segunda Pedro 3. Vamos falar sobre esse texto. Segunda Pedro, capítulo 3, versos 11 até o 13. Diz assim: visto que todas essas coisas hão de ser desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Vamos orar, pedir a direção do nosso Deus. Senhor, obrigado por mais um momento em que nós podemos ouvir a palavra do Senhor. Eu quero pedir ao Senhor, nesse tempo, que fale aos nossos corações, que nos dirija por meio da sua palavra, que possa confrontar o nosso coração, e que a perspectiva escatológica seja algo que nos conduz mais fielmente à piedade, sabendo que um dia nos encontraremos com o nosso Senhor. Que a sua palavra que foi lida chegue como flecha aos nossos corações, produza o fruto do qual ela vai ser enviada a cada um de nós, para que nós possamos principalmente sermos a imagem do nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pela sua palavra que nos alimenta, que nos confronta, que nos leva a conhecer e a entender aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas e aquilo que o Senhor quis dar-se a revelar de si mesmo para cada um de nós. Obrigado, Senhor, pela bênção de estarmos aqui reunidos em torno da sua palavra, da comunhão com o Senhor, e por este meio de graça poder ser fortalecido também pelo Senhor. Nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nós estamos recentemente, começaram aí os Jogos Olímpicos. Vocês assistiram? Estão assistindo? Quem está assistindo? Estão assistindo, né? Mas teve um evento, teve um ponto dos Jogos Olímpicos, que foi a abertura lá em Paris, que trouxe um reboliço aí no meio da cristandade, porque foi feito, né, na verdade, uma paródia da Última Ceia com drag queens. Vocês viram isso? Então, eles fizeram como se fosse uma paródia, né, na abertura. E isso causou, de certa forma, um reboliço em alguns crentes no meio cristão, e começou a chover textos assim de escárnio, olha só, e aí alguns dizendo assim, acho que estamos vivendo nos últimos tempos, olha o que está acontecendo com esse povo e tudo mais. O que é interessante é que momentos como esse, de alguma forma, despertam no coração dos cristãos a seguinte questão de, olha que blasfêmia, estamos nos últimos tempos. Estamos vendo, né, os sinais de escárnio a respeito do Cristo, da pessoa dele, de quem ele é, e aí então acaba se trazendo um alarme entre os cristãos, né? Claro que isso traz uma reflexão para a gente, né? Às vezes a ideia é que momentos assim, momentos históricos, momentos que impactam de uma forma global, sempre faz com que a gente pense, opa, acho que são os últimos tempos, ou o último tempo. Só que uma coisa importante que nós entendemos e que Pedro diz na sua palavra é que os últimos tempos já começaram desde a primeira vinda de Jesus Cristo, onde foi inaugurado exatamente esse tempo escatológico. Pedro, quando escreve a esses irmãos, lá no versículo 3, ele fala o seguinte: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões. Pedro está falando de algo que os profetas, os apóstolos e o próprio Cristo já havia falado e anunciado, e agora ele vai dizer, eles estão aqui no meio de nós, eles estão blasfemando contra o Senhor, e algo específico, até porque a carta de Pedro, a segunda carta, tem o foco de combater, de apontar aqueles que estão ensinando heresias na igreja do Senhor. A primeira carta de Pedro está falando sobre algo mais externo, pressões externas, e a segunda carta de Pedro está nos dizendo de modo mais interno, de homens que estão ali
pregando de uma forma equivocada. A primeira vinda de Cristo, então, já inaugurou esse tempo escatológico. Nós já estamos, desde a primeira vinda de Cristo a esta terra, vivendo esses últimos dias, vivendo esse tempo escatológico. Agora, é claro, eventos assim podem confrontar o nosso coração com relação a pensar um pouco mais sobre isso, ou talvez revelar uma coisa que você e eu olhemos para nós e pensemos assim: opa, talvez a volta de Cristo não seja uma expectativa tão presente na minha vida hoje. E aí somente em momentos alarmantes, globais, de escárnio, a gente para e pense: opa, é os últimos dias. Agora Pedro, ele escreve o capítulo 3 exatamente para combater esse tipo de esquecimento que aqueles irmãos poderiam cair frente a falsos ensinos que eles estavam vivendo. E por que é importante, entender isso? E Pedro escreve: parece que os crentes se esquecem e são lembrados somente em episódios como esse, de que nós já estamos nesses últimos dias. Que aquilo que Cristo disse, que os profetas disseram, nós já vivemos esses dias. E como eu disse, Pedro escreve para lembrar esses irmãos. Vai comigo no início do capítulo 3, olha o que ele diz: amados, esta é agora a segunda epístola, está dizendo, ele escreveu a primeira, que vos escrevo, em ambos procuro despertar com o quê? Com lembranças a vossa mente esclarecida, tá? O que Pedro faz aqui? Pedro escreve com o propósito de lembrar os irmãos. Ele não está dizendo que a mente deles não está esclarecida, eles já foram instruídos, eles já conhecem sobre Cristo, sobre a vinda deles, mas por causa do falso ensino, de uma escatologia que a gente vai ver daqui a pouco, equivocada daqueles mestres, Pedro não quer que esses irmãos tenham sua mente contaminada por aqueles falsos ensinos. Então eles estão dizendo, várias vezes no texto diz assim: você precisa lembrar, você precisa recordar, os falsos mestres esqueceram deliberadamente, mas vocês não podem esquecer. Vocês têm que ter em mente sempre a segunda vinda de Cristo, a expectativa dessa vinda. E é interessante, talvez uma coisa que nós podemos pensar aqui, é interessante como a palavra de Deus nos lembra constantemente daquilo que nós aparentemente já sabemos, não é isso? Já sabemos sobre oração, sobre palavra. Perceba que nós precisamos crescer em coisas que nós já sabemos, em aprender novamente, e a palavra de Deus faz isso na perspectiva de que a gente só não cresce só com novidades, mas nós crescemos com aquilo que nós ouvimos de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e lembrar sobre a vinda de Cristo, é algo que Pedro bate fortemente no coração desses irmãos, para que eles entendam e compreendam, e tenham cada vez mais suas mentes esclarecidas. Depois que ele passa com o propósito do capítulo dizendo: eu quero esclarecer vocês, Pedro vai dizer quais as razões que ainda nós podemos ser fiéis na crença de que Jesus, que o Senhor, o dia do Senhor está próximo. Aqueles mestres estavam dizendo assim: onde está a promessa da vinda? Está demorando muito, desde que há céu e terra, ele está prometendo e não vem, eles não vai vir mais. Então a pregação daquelas pessoas era de rejeitar a vinda de Cristo e de tirar da mente daqueles irmãos a expectativa da vinda do Senhor. Aí Pedro, antes de ir exatamente para a ideia de chamar esses irmãos a uma vida piedosa, ele vai dizer assim: eu vou dar razões para vocês, para que vocês ainda continuem crendo que Jesus vai voltar, que o dia do Senhor vai acontecer. Primeiro, porque Deus já destruiu a terra uma vez por meio de água, não os céus, mas a terra. Ele diz assim, apontando para o dilúvio, onde houve destruição de todos. Ele também diz que pela mesma palavra tem sido guardado este mundo para destruição com fogo. Ele diz também uma coisa interessante, ele fala: a contagem do tempo do Senhor é diferente do modo em que nós contamos. Vá para o seu texto, por favor. E ele diz exatamente o seguinte, versículo 5: porque deliberadamente esquecem, eles estão esquecendo, eles de modo intencional não se lembram, não querem viver essa doutrina, porque estão preocupados em viver a sua própria vida.
Depois, no verso 7, eles dizem assim: ora, os céus que agora existem, a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para fogo, estando reservados para o dia de juízo e destruição dos homens ímpios. Pedro está lembrando que a palavra de Deus é verdadeira, que a promessa e que o dia do Senhor deve ser esperado. E aí no verso 8 ele diz assim: todavia uma coisa, amados, que não deveis fazer o quê? Mais uma vez, não esqueça, eles esqueceram, eles deixaram de lado, vocês, povo de Deus, não devem esquecer. E ele continua dizendo exatamente o seguinte: que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como o quê? Um dia. Ele está dizendo, como que nós podemos intentar ou pensar no projeto do próprio Deus e dizer, o Senhor está demorando? Ele está dizendo, o Senhor tem seus planos soberanos, o seu decreto, porque estão dizendo, ele está demorando, olha o que está acontecendo. E Pedro está dizendo, não, nós somos limitados na contagem do tempo, nós somos limitados em entender a história completa da criação, queda e redenção, mas lembre-se, um dia para o Senhor é diferente da contagem como 1000 anos. E ele continua dizendo o seguinte: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo. Pedro está dizendo o seguinte, irmãos, Deus não está atrasado, Deus é misericordioso. Ele está esperando para que todos os seus cheguem ao arrependimento. Não é isso que o texto está dizendo? Então a ideia é, ele não está atrasado, ele está exercendo misericórdia. Ele está exercendo longanimidade para aqueles que são seus. Agora, por que Pedro precisa tanto fazer essa lembrança para esses irmãos? Como eu disse, o problema que ele está tratando aqui é a falsa escatologia aliada a um comportamento pecaminoso e inadequado. Ele diz que os homens viviam segundo as suas paixões e eles ficavam se perguntando, onde está a promessa da sua vinda? O que esses homens fizeram? Para fundamentar o estilo de vida pecaminoso, eles inventam uma escatologia aonde Cristo não volta mais, aonde prestação de contas não existe. Para que eles possam fundamentar a sua vida pecaminosa e viver segundo os seus prazeres da carne, eles tiram Cristo da história. Eles colocam uma escatologia em que Cristo nunca vem, está demorando demais. E eles fazem algo extremamente que é pesado, que é não prestaremos conta a ninguém. Percebe aqui que Pedro está dizendo uma coisa muito importante para mim, para você e para esses irmãos. Como que a perspectiva escatológica molda a nossa vida agora? Como que o esperar Cristo molda o aspecto que nós vivemos hoje na nossa vida? Por isso que o tema que nós vamos trabalhar hoje é expectativa escatológica e vida piedosa. O que Pedro quer fazer aqui é o contrário, ele está dizendo, enquanto uns vivem de forma deliberada, esquecem da vinda, vivem de um jeito que estão pecando como se o Senhor não voltasse, Pedro está dizendo o seguinte, pois bem, vocês não devem esquecer, não se esqueçam, recordem da vinda do Senhor. Para quê? Para não somente defender uma doutrina, não somente para entender uma posição escatológica. Esse ano nós estamos estudando escatologia, lembram disso? Na EBD, na sociedade, vocês lembram disso, não é? A ideia é o ano da esperança, o ano da vinda de Jesus. Às vezes a gente vai para textos escatológicos, apocalípticos, e a gente quer estudar textos simplesmente para entender quais são as posições diferentes, Então 4 posições do amilenismo, 3 posições, isso é importante estudar, é importante entender. Mas às vezes a escatologia, o livro de Apocalipse e outros livros também que falam sobre a vinda do Senhor, normalmente são estudados para sanar curiosidade sobre posições escatológicas. Agora o que Pedro está dizendo para nós é que perspectiva escatológica é tão importante porque faz com que nós vivamos piedosamente ou não no tempo que chama hoje. Isso não é incomum, porque na Escritura, às vezes, a perspectiva escatológica da vinda do Senhor anima o nosso coração para servir mais a Deus. Alguns para acertar o coração com o Senhor. E aqui no texto é para viver de modo piedoso. A escatologia em que nós aprendemos, aquilo que nós temos de conhecimento sobre a vinda do Senhor, e não esquecer,
deve ser parte do modo em que nós vivemos como maridos, como esposa, como irmãos em Cristo, como estudantes na universidade, como pessoas que servem umas às outras. Ela tem que ser viva no nosso coração. É isso que Pedro está dizendo, não só para sanar dúvidas, mas para moldar a vida dos crentes no dia que se chama hoje. Por isso que esse texto, eu quero trazer pelo menos 2 lições dele sobre expectativa escatológica e vida piedosa. E como que isso impacta a nossa vida? A primeira lição que nós temos nesse texto é que Pedro mostra que uma piedade movida pela expectativa de Cristo é uma piedade que é levada a compreender e a temer e a lembrar-se constantemente da vinda do Senhor. Olha o verso 11, de novo, diz assim: visto que todas as coisas hão de ser o quê? Desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento. E depois no verso 12 ele fala esperando e apressando a vinda do dia de Deus. A lembrança constante, a promessa que move ou que deve mover o coração do crente é exatamente a vinda do Senhor. O coração de crente deve ser lembrado constantemente sobre a volta do Senhor. Lembre-se que naqueles falsos mestres há uma disposição deliberada de não lembrar disso, de não criar expectativas sobre a vinda do Senhor. Na vida de um crente, na vida daquele que espera ao Senhor, é o contrário. Devemos alimentar o nosso coração com a verdade da palavra de Deus, de que o nosso Senhor está vindo, que a sua vinda está próxima, e que isso tem impactos no modo em que nós vivemos hoje. E nós também, segundo o texto, vivemos sobre uma promessa, né? Eu não sei você, mas por muitos anos, dentro da igreja, eu fui movido a ver a segunda volta de Cristo pelo medo. Alguém fala assim, se Jesus voltar hoje, alguns falam assim, não, espera um pouco, eu preciso resolver umas coisas. Porque normalmente a vinda de Cristo é colocada como, cuidado, Ele está vindo, viu? Como é que você vai ficar nessa vinda aí? Aí às vezes o crente tem medo de, sabe que eu vou ficar? Isso desconstrói toda a perspectiva escatológica da eleição, do trabalho, da redenção do Senhor. É claro que a Bíblia também fala sobre prestação de contas, não é assim? E que isso deve me alarmar diante daquilo que será cobrado, o que eu falo, o que eu penso, não é isso que o texto diz? Mas a vinda do Senhor para os crentes é muito mais do que dia de temor, é dia de redenção, de consumação. Ou seja, nós devemos amar a vinda do Senhor, é isso que o texto diz, mais do que provocar medo sobre a vinda. Se alguém pergunta para você, se Jesus voltasse hoje, você fala, não, calma, tem que resolver algumas coisas, seu pensamento está errado como crente. Tem que resolver alguma coisa. A gente não resolve coisa para Cristo vir, a gente vive à luz da vinda de Cristo, resolvendo a nossa vida todo dia. Essa é a perspectiva que Pedro está dizendo para a gente. Nós vivemos sobre uma promessa, e promessa não deve causar terror, deve causar expectativa alegre e de grande contentamento. O nosso Senhor está vindo, que venha hoje. É isso que Apocalipse diz, ó Maranata, ora vem, Senhor Jesus. É a expectativa do encontro daquele que deu sua vida por mim. Se você se acha no dia de hoje terrivelmente medroso diante da vinda de Cristo, pois bem, quem é o seu Senhor? Qual é a sua expectativa? Qual a perspectiva de redenção que você tem? Isso deve impactar o modo como nós vivemos aqui, em constante deleite, mesmo no mundo caído. Percebeu que a gente às vezes quer ir para o céu para acabar sofrimento, simplesmente? Eu queria ir para o céu, para quê? Porque eu não quero mais sofrer. Tudo bem, mas mais do que isso, ter a expectativa de ir para o céu, ou de ir para novos céus e nova terra, na vinda do Senhor, é exatamente encontrar aquele que deu sua vida por nós. Isso deve causar grande alegria no nosso coração. Pedro também fala sobre ter santo procedimento. Pedro está dizendo que a escatologia deve impulsionar o nosso viver aqui, agora, e isso, de certa forma, é natural na vida humana. Por exemplo, vamos pensar naqueles noivos que estão prestes a um mês, eles vão casar. Não dá aquela expectativa? Quem vai casar daqui a um mês? Não dá aquele negócio de ir o buffet, e a cerimônia, não é? Isso molda o nosso dia a dia, não molda isso? A gente quer ver as coisas, né? Eu lembro quando eu estava prestes a casar, é isso, é aquilo, o que eu tenho que ver para chegar no dia, para dizer assim, eu quero chegar naquele dia, não quero ter preocupação. Então coisas comuns da vida geram expectativa em nós.
Os pais que estão esperando a chegada de um bebê, por exemplo, e pinta o quarto, não é assim? E compra, as crianças às vezes nem vão usar toda aquela roupa, porque a criança cresce rápido. Compra fralda RN, a criança já nasce com 6 quilos. Mas é expectativa, não é? E tira foto e faz, não é assim? Isso é natural na vida. Ou então aquelas férias, você está precisando de férias? Aquela última semana, você está quase tocando nas férias, assim, estou quase chegando lá. Você dá aquele gás para chegar no final. O homem, nós fomos criados para expectativas. E a vinda do Senhor deve provocar isso muito mais em nós. Porque não é só umas férias que passa, não é só um bebê que vai chegar, vai ser bênção. Não é só um casamento que vai ser bênção. Mas vai ser a vinda daquele o qual viveremos por toda a eternidade. Isso deve causar expectativa em nós. Mas Pedro fala uma coisa interessante aqui no texto. Ele fala assim, parece que é uma coisa que é antagônica uma à outra. Ele diz o seguinte no verso 12: esperando e apressando. Aí tem aquelas pessoas que falam assim, está vendo? Jesus não veio ainda porque você não resolveu a sua vida. Então vamos resolver a vida para Jesus voltar. Pensamento errado. A perspectiva que ele diz, apressar e esperar, nós sabemos, Pedro já disse, o dia está marcado. O Senhor controla o tempo da redenção, está decretado, nós não sabemos, e nós não apressamos. Deus vai falar assim, pronto, agora o Tiago melhorou, agora dá para voltar. Não é assim que funciona. Mas essa dualidade do texto aqui, significa esperar e apressar, quer dizer, eu estou esperando, quer dizer, com paciência, mas eu estou apressando, eu quero que venha logo. Na verdade, representa exatamente aquilo que nós chamamos na teologia do já, mas ainda não. É viver com a ideia de que eu preciso esperar, mas eu quero que venha logo. Calma, eu preciso esperar, viver aqui, não fazer igual os Tessalonicenses, sair do emprego e falar, vem Senhor, não preciso nem trabalhar mais. Mas é esperar com paciência, mas dizer, eu quero muito que venha hoje. Esperar com paciência, mas eu quero que venha hoje. A ideia de apressar não é mudar os decretos de Deus sobre a vinda, mas exatamente criar expectativa. Eu preciso nutrir no meu coração todos os dias. Percebe que às vezes a gente só lembra da volta de Jesus quando está tudo ruim? O dia está ruim, amanheceu ruim, a gente fala assim, Jesus podia voltar hoje, né? Por quê? Porque o meu dia foi ruim. Eu acho que tudo bem, mas é uma expectativa talvez tão pequena, que pode ser alimentada todos os dias, no sentido de, hoje estou tão feliz, imagina como vai ser no céu, imagina como vai ser nos novos céus e nova terra, vem Senhor. Olha, meu filho está uma bênção, minha família, tudo uma bênção. Senhor, ora vem Senhor Jesus, está tudo uma bênção, mas é melhor estar com o Senhor. A expectativa de apressar, mas ao mesmo tempo de esperar. Segunda lição que esse texto nos ensina é que sobre expectativa escatológica, moldando vida piedosa, é que uma piedade movida pela expectativa de novos céus e nova terra, faz com que a gente também viva piedosamente. Olha o verso 12, esperando e apressando, e a outra parte, ele diz assim, por causa do qual, olha só, os elementos abrasados serão o quê? Desfeitos, e os elementos abrasados se derreterão. Versículo 13, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, e a nova terra, nos quais habita justiça. Uma vida piedosa, movida pela escatologia, move o senso de pureza que nós devemos desejar cada vez mais. O que Pedro está dizendo aqui? Que Deus irá purificar este mundo para uma nova ordem, para a consumação da sua redenção. Pedro já disse aqui, olhem para o dilúvio não foi abrangente, o dilúvio foi total, em toda a terra. Quando eu falo abrangente, quer dizer, o cosmo todo não foi destruído. Mas ainda assim Deus purifica naquele momento e continua a partir de uma família para cumprir a sua promessa de redenção. Ou seja, foi destruído menos o cosmos, mas preservou uma família para dar continuidade no seu plano. Pedro fala de uma nova destruição no seu texto, mas de uma destruição não mais por água, mas pelo quê? Pelo fogo. E aqui em Pedro, a destruição, a perspectiva, a linguagem apocalíptica dele é abrangente, não só céu, não só terra, mas céus e terra e tudo o que há. Os céus e a terra primariamente criados, astros todos serão abalados.
Pedro diz assim: visto que essas coisas hão de ser desfeitas. Agora, uma coisa importante, isso é muito importante para você poder entender. O pecado não só afetou o homem, mas afetou toda a criação. Em Romanos 8, 21, diz que a criação vai ser liberta da escravidão do pecado, que a própria criação vai experimentar essa redenção abrangente. Alguns acham que Deus simplesmente vai destruir tudo o que Ele criou, jogar na lata do lixo e começar do zero uma nova criação. Simplesmente jogando essa criação no lixo, se nós podemos assim dizer. Apesar de Pedro falar sobre destruição, na carta de Pedro, a ideia de fogo não é só aniquilamento, mas é purificação. Ele está dizendo que Deus vai purificar tudo, vai derreter tudo pelo fogo, para criar novos céus e nova terra, um novo espaço, para então vir novo céu e nova terra. Aquilo que ele diz em Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. A ideia é que Deus não vai começar do zero, é que Ele vai restaurar de modo abrangente, derretendo tudo, os astros, tudo, para que Ele possa então criar novos céus e nova terra. O que isso significa para a minha vida e para a sua vida? Preste bem atenção nisso que eu vou dizer. Tudo que Deus intenta purificar, Ele sempre vai fazer isso. Ele sempre vai purificar. Isso mostra que Deus não perdeu para Satanás. Às vezes, a gente vê um mundo de literatura. Ora Deus ganha, ora Satanás ganha. As pessoas dizem: olha, aconteceu tal coisa, porque Jesus não voltou, porque o novo céu... Parece que é uma briga entre bem e mal, mas na consumação da redenção, Deus vai mostrar que Ele é vitorioso, que Ele purifica. Nada é tão devastador e corrupto que o nosso Deus não consiga limpar. Nada pode corromper sua criação de tal forma que Ele não consiga redimir o que Ele propôs a redimir. E a grande bênção, irmãos, é que a redenção em Cristo vai trazer um remédio definitivo para o desastre da queda. Hoje nós experimentamos efeitos da queda, mas um dia não vamos mais experimentar isso, porque a redenção suprema, completa em Cristo, vai trazer um remédio definitivo para todo o desastre que nós vemos nesse mundo. Pedro também diz algo importante. Ele fala que nós vamos para um lugar que habita a justiça. Olha o versículo 13, ele fala assim: nos quais habita o quê? Justiça. Eu sempre me lembro daquele texto: bem-aventurado aqueles que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. A redenção não só nos leva para uma situação de pré-queda, como Adão tinha lá no Éden, nos leva para um lugar muito melhor. Muito melhor. No início, olha só que interessante, porque nos leva para um lugar muito melhor. No início, tinha apenas um homem e uma mulher. No fim, será uma multidão de remidos, povos, línguas e nações diferentes. Por isso a consumação da redenção é superior ao estado de pré-queda. E o mais sublime, teremos a presença do nosso Cristo. Isso anima o nosso coração. No início, de fato, era muito bom, mas no fim será infinitamente melhor. No início, a possibilidade de queda era presente, pois Adão e Eva caíram. No fim, isso não será mais possível, mas nunca mais, escute o que eu estou dizendo, nunca mais vamos experimentar dor, sofrimento, perder a quem amamos, e nunca mais iremos experimentar pecado. Lá existe a verdadeira justiça. Por isso que é um lugar superior ao estado de pré-queda.
E é isso que Pedro está dizendo, está reservado para vocês. Para o dia do ímpio é terrível, eles vão morrer, eles vão ser condenados. Mas para aqueles que são salvos, é um dia de grande expectativa, onde então toda a criação será liberta, a redenção será abrangente, e nós nos encontraremos nos novos céus e nova terra. Eu quero dizer, para concluir, uma coisa importante. Primeiro, eu quero perguntar como sua vida tem sido movida pelo retorno de Cristo. Como sua vida tem sido direcionada na expectativa daquele que está vindo, e brevemente, não se engane, nós não entraremos nos últimos dias, nós já estamos desde a primeira vinda do nosso Senhor Jesus. Agora, por outro lado, nós devemos louvar a Deus por seu plano perfeito de redenção. Ele não está demorando, Ele está cumprindo o seu propósito, e nós podemos confiar nisso. Devemos louvar a Deus por sua misericórdia e por sua bondade. Às vezes, a gente vê a maldade nesse mundo, e a gente pode dizer assim, por que não acaba logo? Mais pessoas vão nascer, mais pessoas vão sofrer. Mas Pedro diz que Jesus não voltou, que o dia do Senhor não chegou, porque Deus está exercendo misericórdia para comigo e para com você. Isso é graça dele. Então hoje também é um tempo de arrependimento, um tempo onde você deve olhar para o seu coração, e se a vinda de Cristo não é a maior expectativa que você tem, você precisa avaliar a sua vida e se colocar diante do Senhor. E por fim, irmãos, um dia viveremos num lugar onde realmente e verdadeiramente haverá justiça. Novos céus e nova terra. Que Deus continue guardando o nosso coração, guardando a sua vida, a minha, para que nós possamos viver piedosamente, com grande expectativa, paciência, mas apressando, paciência, mas apressando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus guarde a cada coração.